A história começa com a morte inesperada de Jasmine, matriarca da família Autorno e caçadora de nazistas supostamente aposentada. Reunidas por esta tragédia estão as três filhas de Jasmine, Rose, Violet e Poppy, que parecem muito mais irritadas do que surpresas por sua morte chocante. Essas irmãs distantes serão capazes de deixar de lado essa raiva e ressentimento mútuo para trabalhar juntas e resolver o assassinato de sua mãe? Eu mencionei que Jasmine e Rose trabalham em uma floricultura? Sim, um livro chamado The Dead List Book apresenta muitos nomes de flores e metáforas. A coisa é, porém, todos eles funcionam totalmente. A escritora Erika Schultz criou um mistério fascinante que é menos sobre o assassinato e mais sobre como as meninas foram moldadas por sua mãe, para melhor ou para pior. O diálogo ocasionalmente muda para um tom mais melodramático, mas é mais divertido do que distrativo. O roteiro é sólido, com um cenário dos anos 90 que serve à história em vez de jogar com nostalgia, e um trio principal envolvente, se não necessariamente simpático. Não é ruim nem bom porque não acontece o suficiente nesta primeira edição para ajudá-lo a decidir se esta é uma história que vale a pena contar. A partir do parágrafo de introdução acima, você obtém uma configuração bastante única, mas pelo menos metade dessa descrição foi extraída do comunicado de imprensa que veio com a cópia de revisão, o que significa que não é mencionado nesta primeira edição. A descrição do press release tem um gancho forte, mas ler a primeira edição isoladamente não divulga tanta informação. Em suma, você está em uma revelação lenta. Na maior parte, a história se concentra nas três irmãs que se reúnem imediatamente após o assassinato de sua mãe, para discutir o que aconteceu e o que farão a seguir. Essa união e a subsequente luta interna abrange quase toda a questão. Então é justo dizer que esta primeira edição parece uma peça de teatro. Isso significa que uma quantidade incrível de ênfase é colocada no diálogo, e quão bem a arte faz os personagens se emocionarem. Logo a discussão, debate e conversa são interrompidos pelo marido de Poppy, Derek, entrando na sala dos fundos com as crianças para ver se há algo que ele possa fazer para ajudar. A interrupção estimula as irmãs a se separarem por enquanto, e a polícia confirma que não há problema em sair, desde que fiquem por perto. Resistir. Que mãe voa pelo país no meio da noite, porque sua própria mãe foi assassinada e ela traz o marido e 2 filhos pequenos? Que marido traz os filhos para uma cena de crime ativa, completa com contorno corporal e sangue seco no chão? Isso foi oh não! Em termos de arte, os designs de Coralla Borelli são a mistura perfeita de realismo e estilo. As irmãs têm sua própria aparência e personalidade distintas, mas Borelli incluiu semelhanças sutis suficientes para realmente vendê-las como uma família. Colorista Gabi Contreras é o próximo Jordi Belaire, utilizando uma paleta brilhante com cores planas para grande efeito. Simplesmente silenciar a cor para diferenciar flashbacks do tempo presente é um toque agradável. O resultado é um livro agradável de se ver, apesar do assunto sombrio. De longe, o maior atrativo para mim aqui é a construção do mundo. Enquanto os flashbacks realmente apenas sugerem o passado de Jasmine, sua educação por um par de caçadores de nazistas após a Segunda Guerra Mundial, é um conceito digno de sua própria série prequel. Da mesma forma, a irmãzinha Violet é uma personagem rica o suficiente para liderar uma minissérie, ou pelo menos uma one-shot própria. Com uma personalidade violenta e paqueradora, e uma história de fundo igualmente violenta, essa megera sexualmente fluida é a mais dinâmica de La Trois Fleurs. Embora nem Rose nem Poppy tenham tanto tempo de página ou desenvolvimento, ainda é evidente que todas as três irmãs Autorno têm seus próprios segredos, que estou animado para ver se desenrolar ao longo desta série.